Olá, meu nome é Nestor. Eu vou apresentar hoje para vocês o nosso trabalho intitulado Desenvolvimento de um aparelho de estimação transcraniana por corrente contínua de baixo custo de modelo de código aberto para ensaios clínicos. Então, a estimação transcraniana por corrente contínua, a sigla TDCS, basicamente é uma técnica de neuromodulação de forma não invasiva, onde você utiliza uma corrente contínua para estimulação cerebral. Dentro da sua configuração, basicamente a gente tem a montagem dos eletrodos, a intensidade da corrente, a duração e uma rampa. Apesar de ser corrente contínua, no começo e no final do estímulo pode existir uma rampa que está mais relacionada com o conforto do paciente do que com o efeito terapêutico. Bem, para falar de nível de evidência na estimulação transcraniana, eu trouxe só algumas que a gente encontra na Cochrane, em condições neuropsicológicas, como pacientes com Parkinson, com AVS, vascular encefálico, e também no manejador em pacientes com dores crônicas. No entanto, a gente tem algumas evidências que eu diria que algumas condições que a evidência na estimulação transcraniana está meio que engateando, comparada a essas que eu falei anteriormente, como por exemplo a osteoartrite de joelho e a dor lombar. Então isso mostra que ainda existe muito a se pesquisar no que se diz respeito em que condição utilizar a estimulação transcraniana e também qual seria o melhor parâmetro, a melhor configuração. E sem dúvida a melhor forma de você responder sobre a eficácia de uma intervenção é utilizando um estudo tipo ensaio clínico randomizado controlado, que dentro de seus fundamentos a gente tem a divisão da amostra em dois grupos, um ativo e o outro controle, e esse controle geralmente é o placebo. E a gente espera que no placebo nem o paciente e nem o terapeuta saiba qual a intervenção que está fazendo ou recebendo, para não enviesar o resultado do estudo. Na estimação transcraniana por corrente contínua, um dos protocolos mais utilizados para fazer esse cegamento, esse duplo cegamento, é utilizando o protocolo de Gandinga, onde você tem um estímulo a rampa de 10 segundos, mantém esse estímulo por 30 segundos, depois você desliga o aparelho. Por que isso? Porque tanto no ativo como no placebo, no início do estímulo, o paciente vai sentir um certo desconforto. Só que depois de 30 segundos, esse estímulo vai acomodar. Se você desligar o aparelho, tanto faz, ele não vai saber se está no ativo ou no placebo. E é importante também que durante esse estímulo, o terapeuta ele fica atrás do paciente. Por que isso? Porque geralmente são utilizados aparelhos como esse, que são aparelhos para clínica de estimulação transcraniana, não são aparelhos voltados para pesquisa. E nesse aparelho, o display dele mostra valores de resistência, tensão e corrente do paciente que podem quebrar o cegamento caso o paciente venha a ver esse estímulo. Então é por isso que existe no mercado aparelhos como esse, aparelhos por exemplo, da Sontrix, que são voltados para pesquisa. O modo diferencial desses aparelhos é que ele apresenta o modo estudo. Basicamente, o modo estudo, ele permite você criar dois tipos de estímulo, o ativo e o placebo. Quando você cria o tipo de parâmetro, o estímulo, ele vai gerar um código e aí você espera que outra pessoa, que seria responsável por fazer a intervenção, ela apenas digite o código sem saber se é referente ao ativo ou placebo. Além disso, no display do aparelho, são os valores de resistência, tensão e corrente. Quando é o estímulo placebo, eles são simulados como se fossem ativos. E aí tanto faz se o paciente vê ou não o display do aparelho durante o estímulo. Então, só que como vocês viram aqui, o preço desses aparelhos não são acessíveis para a maioria dos pequenos grupos de pesquisa aqui no Brasil, por exemplo. Então, o objetivo desse estudo foi justamente desenvolver um aparelho de baixo custo que tenha as recomendações para fazer ensaios clínicos com duplo cegamento, por exemplo. E para isso a gente utilizou o modelo open source, tanto de código, software, como também de hardware, para conseguir redução desse custo desse aparelho. Bem, basicamente o hardware do nosso aparelho é formado por dois componentes principais, o ESP32 e o LM334. O ESP32 é um microcontrolador, um sistema embarcado, e o LM334 é um circuito integrado de fonte de corrente. O controle do LM334 pelo ESP32 é feito utilizando os conversores digitais para analógico do ESP32. A gente também utiliza os conversores analógicos digitais do ESP32 para fazer a leitura dos níveis de corrente, tensão e resistência sobre o paciente. E o maior diferencial para a gente ter escolhido o ESP32 é porque é um dos microcontroladores mais baratos que a gente encontra no mercado, que já vem com a opção do Bluetooth e Wi-Fi. E no caso a gente utiliza o Bluetooth para fazer a comunicação com o aplicativo que a gente desenvolveu aqui para servir de interface para o controle do ESP32.
Como eu falei, a gente utiliza para controle desse aparelho um aplicativo que aqui a gente está desenvolvendo utilizando a API do Flutter, foi desenvolvido utilizando a API do Flutter, que é uma API do Google, que basicamente os motivos de a gente ter escolhido ela é porque ela permite com um só código desenvolver um aplicativo para Android e para iOS. E para ajudar a desenvolver esse aparelho, a gente, pegando feedback na interface, a gente contou com a colaboração de pesquisadores do Laboratório de Ciência Aplicada, o LANA, da UFPE, né, que tem experiência com estimulação transcraniana, pesquisa de estimulação transcraniana, e basicamente esse aqui é o resultado. Né? A gente tem basicamente essas três telas, onde a tela principal mostra os valores de corrente, voltagem e resistência do paciente durante o estímulo, também o tempo referente do estímulo. Na tela de parâmetros, a gente tem valores de densidade e duração, e a gente tem o modo estudo, que basicamente quando você ativa o modo estudo e define seus parâmetros, na tela de estimação vai aparecer esse botão aqui, que pode ser modo A ou modo B. Quem vai definir se modo A é ativo ou passivo, ou modo B é ativo ou passivo, é o próprio aplicativo de forma aleatória. Caso o paciente queira saber se o modo é ativo ou passivo, quando você salva as informações do paciente, tem um botão de revelar qual é o tipo de estímulo. E aí quando você revela, né, se confirma e quer ver o tipo de estímulo, você tem a opção de manter ou alterar. De novo aleatorizar. Para a gente avaliar a eficácia desse aparelho, a gente utilizou um teste de bancada bem simples. A gente fez um estímulo, né, uma resistência 5 km simulando o paciente, e a gente avaliou com um multímetro a tensão para calcular valores de acurácia. A gente utilizou esse multímetro, que não tem a opção de salvar a informação, então para isso a gente utilizou esse aplicativo para tirar uma foto do display durante a avaliação. Esse aplicativo basicamente ele tira uma foto a cada determinado tempo, então a gente tirou uma foto do display a cada minuto, durante 1 hora, para 3 níveis de corrente, 0.2, 1 e 2 mA. E aí, a gente fez isso durante 1 hora para cada nível de corrente. E aí a gente pegou esses valores, tabulou nessa e calculou esses níveis de acurácia. Né? Como você pode ver, a média é bem próximo dos valores que a gente setou. Não houve tanta dispersão, mas houve uma certa instabilidade, né, na questão com relação ao erro da acurácia. Nesse caso, essa instabilidade aqui pode ter acontecido porque os testes que a gente realizou foram feitos a nível de protoboard. Né? Então, talvez, quando passei isso para um circuito impresso e tal, esses valores têm que ser mais estáveis. E o custo de produção desse aparelho, né, foi em torno de R$300, né, bem abaixo do que se encontra no mercado. E a nível de comparação, né, a gente obteve uma acurácia total em torno de 96,5%, comparados ao estudo, por exemplo, de Coulson, que desenvolveu e validou em humanos o mini aparelho de estimação transcraniana, que obteve 97%, um valor bem próximo que a gente encontrou. Bem, sem dúvida, o maior diferencial desse projeto é o fato dele ser de código aberto, tanto de software como de hardware. Isso foi que nos permitiu falar em baixo custo, né? Porque a gente aqui está falando de custo de produção, dentro de um trabalho multidisciplinar, né? Ou seja, o pessoal da saúde, mais os profissionais da exata, a gente consegue desenvolver um aparelho de baixo custo e mais acessível para pequenos grupos de pesquisa, por exemplo. No modelo Open Source, você pode adaptar o aparelho à sua pergunta de pesquisa. Como exemplo aqui do nosso aparelho, ele foi desenvolvido para uso ambulatorial, para clínica. No entanto, existe uma modalidade de pesquisa em que o paciente, com a estimação transcraniana, em que o paciente leva o aparelho para casa e o fisioterapeuta tem controle remoto desse aparelho, né, de uso doméstico. No nosso caso aqui, facilmente os pesquisadores podem adaptar o código do aparelho para transformar esse de uso ambulatorial em um aparelho de uso doméstico, com custo praticamente zero, e você adaptou a sua pergunta de pesquisa. Então, para concluir, a gente desenvolveu um aparelho de baixo custo que atende as recomendações de ensaios clínicos dentro do modelo Open Source. Os próximos passos, sem dúvida, são fazer a validação em humanos e também a divulgação desse trabalho, né, do código, né, no GitHub, na comunidade científica. Queria agradecer a CAPES, né, por fomentar essa pesquisa durante esse meu período do mestrado até agora. Aqui é o meu e-mail para qualquer dúvida, sugestão, e é isso. Até a próxima.